Pessoal, encerrado, né, a parte de PMBOK, a gente vai começar com algumas questões de COBIT, tá? Que eu consegui garimpar aí da SESC Gran Rio das últimas provas. Então, mais uma vez aí o TJ Rondônia. Então, ele fala o seguinte: o modelo COBIT é estruturado em 4 domínios que são mapeados para as áreas tradicionalmente sob responsabilidade da tecnologia da informação. Não corresponde a um dos domínios do COBIT, tá? Então, pessoal, primeira coisa, tá? O que é COBIT, né? O que quer dizer a sigla, né? Control Objectives. Control Objectives for Information and Related Technology. Ah, Walter, eu preciso saber disso, é bom saber. Tá? Uma destrinchada dessa aqui numa prova, por exemplo, discursiva, já dá uma aparência, né, uma ideia de firmeza por parte do candidato ao redigir, né, um texto. Então não é COBIT, é o Control Objective for Information Related Technology, entre parênteses, COBIT. Você sabe o que você está falando. Então, ó, COBIT, ele fala control, né? Control, o que quer dizer isso? Ele é um framework muito voltado para controle. Controle, auditoria. Porque ele é derivado justamente de quem? Do COSO, né? Que é um framework, né, para auditoria bancária, né, para controle interno bancário. Tá? E aí, como qualquer ferramenta de auditoria e controle, ele é muito voltado a riscos. Né? Então, falou de COBIT, você está falando de riscos. Né? Só que ele é um framework que a gente chama de framework assim, guarda-chuva, né? Ele é um framework que a gente chama de guarda-chuva. Sim, só lembrando, né? Uma entidade que coisa do COBIT é a ISACA, né? Que é a Associação dos Auditores de TI. Então, ele é um framework de guarda-chuva. Normalmente, nas provas do TCU, quando ele pedia para a gente compor, né, os frameworks, o COBIT aparecia lá em cima, né? E dele vinham os braços, né? Que poderia ser o PMBOK para projetos, CMMI para desenvolvimento, o RUP, né, Batalhão de Desenvolvimento do CMMI, tá? O ITIL, né, para a parte operacional, né, do gerenciamento de serviços de TI. Então ele ficava muito lá em cima, tá? Beleza, isso aqui é só uma introdução inicial, né, sobre o COBIT, depois a gente faz o nosso resuminho final dessa matéria. Mas vamos lá, o que ele está querendo? Ele está querendo, na questão, os domínios. Lembra que o PMBOK, ele é dividido em áreas do conhecimento, pois o COBIT é dividido em domínios, certo? Professor, precisa saber os domínios? Pô, domínio é obrigatório, porque ele é o quê? Ele é macro, né? Ele é a subdivisão do framework macro. Então não tem para onde fugir. Aí depois, lembra que eu falei? Depois a gente pode adentrar, né, aos processos dentro dos domínios, mas os domínios a gente tem que é obrigatório, tá? Professor, beleza. Então quais são os domínios? Uma dica, pessoal, que eu digo também, que eu falo que é o seguinte, é um mnemônico, tá? Medíocre, né, mas que é o põe aí essa mala. Porque isso aqui está em português, que eu estou falando agora. Planejamento e organização, aquisições, né? Implementação, entrega e suporte, monitoramento e avaliação. Né? O que vai mudar? Entrega e suporte vira o quê? DS, que é Delivery and Support, e Monitoring e Evaluate vira monitoramento e avaliação. Então aqui, ó, correspondência. Põe aí essa mala. Vai sobrar quem? O PI aqui, que seria o Practice and Improvement, apesar de bonito em inglês, não é um domínio válido para o COBIT. Né? Agora, fora você saber, né, quais são os domínios, você tem que saber, né, do que eles tratam.
Só que assim, no COBIT, esses domínios são bem intuitivos, né? Planejamento e organização. Aqui você vai ter as estratégias, né? Os planejamentos, né? A aquisição e implementação, você vai aquela análise, né? Do make or buy, né? Ou seja, você vai adquirir ou você vai implementar aqui dentro, né? Entrega e suporte, a entrega, o serviço já para o seu cliente, né? O cliente da área de TI e as outras áreas, né? E o monitoramento e avaliação seria a coleta, né, dos dados dos nossos serviços prestados, de como está o nosso ambiente, para que a gente avalie, né? Então, como o COBIT é uma área, né, ele é voltado para controle, esse monitoramento e avaliação, ele é importantíssimo, né, do COBIT. Tá? Ele é importantíssimo. É aqui que a gente vai fazer as nossas métricas, né? A nossa avaliação de como é que está sendo colocado, né? Então, recapitulando, a gente tem o quê? 4 domínios. Põe aí essa mala, planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte, monitoramento e avaliação, né? Do nosso COBIT, que é o nosso framework guarda-chuva mais voltados à parte de risco e controle. Então, aqui a nossa resposta é a resposta C. Ok? Então, vamos para a próxima. Petrobras aí, 14. Ele vai falar o seguinte, o COBIT 4.0 apresenta 34 processos. Olha que legal, informação boa. Quantos processos possui o COBIT? 34 processos, dá para a gente já botar no nosso mapinha mental. Processos DTI, dividindo por 4 áreas ou domínios. A gente tem 4 domínios, né? Domínios. A palavra precisa são domínios. Esses 34 processos se distribuem entre os 4 domínios, né? Cada processo possui um objetivo, um requisito de controle de alto nível e objetivos detalhados. Além disso, há objetos de controle genérico que os processos devem observar, que são identificados como PCs, de Process Control Number. Não corresponde a um objetivo de controle genérico. Ó, aqui, pessoal, o cara já desceu bem, né? Assim, porque cada processo desse tem um objetivo de controle aí genérico, tá? Então ele desceu bem. Aí, putz, me ferrei, né? Me ferrei, porque eu tive que estudar, tive que fazer a minha priorização, né, do que eu vou estudar, e eu não em vez de adentrar profundamente em um determinado framework, eu preferia estudar os macros, né, dos outros frameworks e assim ter uma possibilidade maior de acertar questões mais fáceis, né? Só que se você pelo menos entender, né, do que o framework trata, você de repente pode matar a questão, tá? Então vamos analisar aqui, ó. Atribuir um proprietário a cada processo de forma que a responsabilidade seja clara. Pessoal, isso daqui não é só do COBIT não, tá? Isso aqui é de qualquer framework, de qualquer metodologia que se preze. Tudo tem que ter um dono, tudo tem que ter um responsável. Quando a gente tem todo mundo responsável, a gente não tem ninguém responsável. Tá? Então, cada tarefa, cada atividade, cada processo, né, tem que ter um responsável. Para quê? Para que ele seja cobrado sobre aquilo. Né? E até não só cobrado, mas para que ele receba os méritos, né, se de repente aquilo sair de uma maneira boa. Tá? Então, todo o processo da atividade tem um dono. Definir cada processo de forma que seja repetível. Isso daqui não é só do COBIT, não. Qualquer processo, né? Uma das grandes necessidades das empresas hoje é o mapeamento de processos, né? É a definição dos processos, né? Definição, processos ou serviços, né? Que é o quê? É você empacotar aquela série de atividades, né, numa atividade repetível, bem delimitada, bem documentada. Então, uma vez que você delimitou aquilo dali, ele fica um pacote completo que pode ser o quê? Repetido várias vezes, né? E aí é um processo bem documentado. Estabelecer metas e objetivos claros para cada processo para uma execução eficaz. Ora, o COBIT, como a gente falou, ele vem do controle, né? Ele vem do controle. Sendo assim, né, nada mais justo do que ele estabeleça metas e objetivos, tá? Tá aqui, ó, metas e objetivos, né?
Aqui seriam processos repetíveis, né? Aqui seria responsáveis, né? Então aqui não tem nada de novo em qualquer área que a gente faça, né? Medir a performance de cada processo em relação às suas metas, tá? Então aqui medição, você estabelece metas lá no planejamento e organização, mas aqui no monitoramento e avaliação você vai medir, né? E daí ter atitudes de correção, né, em determinados desvios, né? Entender porque determinadas áreas estão se dando melhor para que seja replicado nas outras áreas, ok? Também plenamente compatível, né, com o que o COBIT prega, né? E no final a gente vai ter o seguinte, estabelecer níveis de acordo de serviço, SLA, onde cabível para cada processo, né? Estabelecer nível de acordo de serviço, onde cabível para cada processo. Bom, esse daqui é a que está mais estranha, tá? Ela foi, o gabarito foi dado como é, né? Aqui a gente pode raciocinar de várias formas, tá? Primeiro, ele fala o seguinte, estabelecer níveis de acordo de serviço. O COBIT, ele não chega até esse nível, tá? Esse aqui é um nível mais operacional. O COBIT é um nível gerencial, tá? Esse aqui é mais operacional. Estaria mais afim de um outro framework que seria o ITIL, né? A ITIL, né? Mas Walter, ele também não pode pregar PROD, mas ele não desce até isso daí. Ele ainda fala o seguinte, ó. Para cada processo, né? Então ele está sendo muito, descendo demais aí o nível, né? E o COBIT, a gente vai ver que o COBIT ele fica aqui em cima, tá? Enquanto que os outros frameworks, pelo menos a prática do mercado, né? Eles estão aqui embaixo, né? A gente tende a pensar que o IT está no mesmo patamar do COBIT, não. Né? A gente vai ter CMMI cuidando do desenvolvimento, o IT cuidando da parte operacional, o PMBOK cuidando aí dos processos, né? Tá? Aí aqui embaixo, descendo do CMI, a gente ainda pode ter o RUP, tá? Então, pessoal, essa questão aí você tinha que matar aí por falta de compatibilidade, tá? Assim, vamos pegar a mais errada, né? Que as outras estão pleno de acordo. Esse aqui eu poderia matar por uma escala, né, hierárquica, tá? Então, a nossa resposta aqui é né? Aquela resposta convicta, né? Mas dava para poder matar, porque tudo que for operacional está relacionado a esses caras aqui, ó. Enquanto que o COBIT está um nível acima. E o BSC, um nível mais acima ainda, né? Vou colocar aqui BSC, estaria no nível mais acima ainda do planejamento estratégico, tá? Ok? Então, a gente finaliza aqui essa aula e vamos para a próxima.